Olá, eu sou Luísa Miranda, colunista do portal BH Eventos e apresentadora do podcast BH Eventos Cast. Hoje estamos muito felizes porque estamos no escritório do Jornal MG Turismo em companhia do jornalista Antônio Claré Guerra, que nos brinda com sua entrevista, e ele, que é uma pessoa muito atuante em vários segmentos e é fundador da Abrajet, Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo. Ele é colunista e jornalista na EBC, que é Empresa Brasil de Comunicação, e presidente e diretor do jornal MG Turismo. Claré, que honra tê-lo aqui, muito obrigada por esse momento, e nós gostaríamos de ouvir um pouco da sua história de vida, que eu sei que é muito rica. Antes de tudo, agradecer essa oportunidade, é sempre uma alegria, uma satisfação de poder falar um pouco sobre a história de cada um de nós, né? No meu caso, eu sou muito orgulhoso da minha história, que é uma história de uma pessoa simples, de uma pessoa de origem modesta, tudo que sou órfão de pai aos 6 anos de idade. Minha mãe, que eu devo tudo a ela viveu 95 anos. Maravilha. Eu sou aqui da região do oeste de Minas, de Bom Despacho, e em Bom Despacho vivi até o curso científico, onde estudei no Colégio Tiradentes, e devo muito ao Colégio Tiradentes, porque saindo de Bom Despacho, eu tinha a preocupação de, quando vinha para a capital, como é que a gente ia concorrer com o que na época se chamava filhinho de papai, que não era nada do meu caso. O meu era exatamente o contrário. E esses filhinhos de papai, eles assim, digamos, eles estudavam aqui nos cursinhos da época, o Pitágoras, o Promove, tudo, e eu, com muito esforço, muita dedicação, muita vontade de vencer a vida, o que é que ocorreu? A gente fazia o vestibular, Luísa, nessa época, era no Mineirão, aquele estudava... Lembro perfeitamente. Tinha que fazer 8 matérias ali, mesmo que era de ciências humanas, tinha que fazer prova de física, prova de química, tudo. E fui aprovado no vestibular da UFMG, que era necessário ser numa universidade pública. Passei assim nos últimos lugares. Fiquei muito feliz, que era muito disputado já a área de comunicação social, sabe? Sim. Era muito desejada pelos jovens entrar para a área de comunicação social. E passei nos últimos lugares. Agora, quando cheguei na UFMG, a gente estudava aqui na Fafiche, na Rua Carambola, e essa época você vê como é que era o Brasil nessa época. Eu morava modestamente com minha mãe viúva, num barracão na floresta. Certo. Você acredita que os ônibus que a gente apanhava nessa época, às vezes nem fechava a porta do fundo? Quantas vezes eu vim assim, digamos, sem fechar a porta, quase que caindo para chegar na Rua Carambola, na Fafiche. Uhum. Chegava lá, os filhinhos de papai, todos já com carro, motorista, tinha o seu carro, tudo. Eu era dos mais modestos. Mas desde o primeiro dia, procurei sentar na primeira fila para procurar aprender. Absorver tudo da melhor maneira. Exato. Já tinha assim também aquela, que é uma questão de gostar de ser líder. Já tinha alguma coisa de liderança. Sim. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, no primeiro dia de aula, constituir um grupo de trabalho, que nosso grupo foi o melhor grupo de lá. Então, logo fiquei sabendo que tinha um prêmio de melhor aluno do curso. Eu pensei, se o nosso grupo continua como o melhor grupo, e eu fico melhor dentro do grupo, eu vou vencer esse concurso, receber esse prêmio. Vindo lá do interior de Minas, órfão dos 6 anos, trabalhando desde os 13 anos. Eu lembro, por exemplo, a primeira atividade que eu tive, a minha mãe, ela era funcionária federal dos Correios, então numa cidade pobre, num bairro pobre, ela tinha já uma renda razoável, era das únicas pessoas que pôde comprar uma geladeira, né? Então ela comprou uma geladeira, tudo, e com isso eu logo falei, gente, eu já tenho que arrumar um jeito de ganhar um dinheiro, né? Então, vender picolé na rua. Vendendo picolé na rua para poder começar. Então, tem pessoas que acham que o trabalho, você perde a saúde com o trabalho só engrandece, né? Por exemplo,
Eu trabalho há tantos anos, desde os 13 anos, tenho boa saúde, boa disposição. Então esse é um pouco da nossa história. Parabéns, Claré. Nós ficamos muito emocionados, comovidos em ouvir, né, essa declaração tão bonita sua. E aí eu falo assim, tem pessoas que às vezes têm até vergonha de ser de uma origem modesta, de uma origem simples. Eu só tenho orgulho. Que bacana. Eu só tenho orgulho dessa origem. Uhum. Como fundador da Abrajet e tendo atuado em 2 mandatos há tempos atrás, estando novamente na presidência da Abrajet, conte para nós um pouco sobre essas atividades da Abrajet, sua atuação na mesma. O caso da Abrajet é também muito interessante, porque eu não tinha nem 30 anos, 20 e poucos anos, e tinha uma oportunidade de ajudar um colega de saudosa memória, outras pessoas que estejam nos assistindo, nos ouvindo, devem conhecer, eu era o jornalista Enio Fonseca, que já era uma pessoa muito destacada na área da comunicação social em Minas. E ele já tinha tentado fundar aqui no nosso estado uma associação que integrasse as pessoas que trabalhavam com turismo. E a imprensa mineira nessa época ainda era assim, era mais competitiva do que hoje. Por exemplo, o Enio trabalhava no Jornal Diário de Minas, ali na Praça Raul Soares. Sim. E a cidade era comandada por um outro jornal, na Rua Goiás 36. Estado de Minas. O Estado de Minas. Então, por exemplo, eles não aceitavam de que uma pessoa de uma outra empresa jornalística tivesse qualquer destaque. O Enio tentou fundar a Abrajet e não conseguiu. Certo. Eu fui trabalhar com ele na empresa que antecedeu a EBC, que se chamava EBN, Empresa Brasileira de Notícias. Fui trabalhar com ele lá sob as ordens dele. E nessa época eu já tinha, chegando aos 29 anos, 30 anos, eu já tinha uma experiência no turismo, porque eu já tinha o meu primeiro emprego na área de turismo, que foram vários, era na Hidro Minas, que era uma empresa que hoje não existe mais, proprietária do Grande Hotel de Araxá, Palace Hotel de Poço de Caldas, vários hotéis. Então, quando eu cheguei lá, o Enio viu que eu já era uma pessoa ligada ao turismo. Certo. Então, me contou um sonho que ele tinha, que ele não tinha conseguido realizar. E eu consegui realizar. Por quê? Naquela época, para mim, eu não tive as dificuldades que ele teve. Por exemplo, eu não tinha antipatia daquelas pessoas, nem me conhecia, eu era um jovem iniciante, nem sabia o que é. Então, naquela época, eu fui pessoalmente aos principais do turismo no estado. Na época, o Wilson Frade, Mário Fontana, Fábio Doyle, procurei Oswaldo Nobre, essas pessoas todas eu fui pessoalmente, e eu, nesse estilo meu, assim, de uma boa capacidade de persuasão, de insistência, de defesa de uma tese, consegui convencê-los e dar uma garantia a eles que eles seriam protagonistas daquilo, não nós que éramos jovens, não o Enio que eles parece que não gostavam, que eles iam ter esse protagonismo. Então, foi realmente, eu consegui fazer essa junção dessas lideranças todas nos anos 80 do século passado. Já, a Abrajet fez 40 anos também, o ano passado. Sabe? E depois, eu fui dos primeiros presidentes, fui 2 vezes presidente da Abrajet, e depois ela entrou acontece com muitas das entidades, ela entrou num processo de quase 20 anos de dificuldades. Tipo, jornalista não gosta muito de formalidade. Então, por exemplo, teve um cidadão nosso aí, um colega, que ele permaneceu 10 anos à frente da entidade, em decorrência de que a Nacional ficou 10 anos. Mas a Nacional tomava todas as providências de registro de ato em cartório. Na Abrajet Nacional, né? Aqui, o cidadão, o colega, não quis tomar nada disso. Então, ficou 10 anos sem um documento em cartório. Então, depois, mais recentemente, eu tive que ser o autor de uma engenharia, uma verdadeira engenharia de retomada e de refundação dessa entidade. Certo. Então, eu sou o fundador e o refundador. O refundador, que deu essa formalidade novamente à entidade, sabe? Uhum. E agora estou voltando à presidência pela 3ª vez, e a gente tem muitas metas. Eu acho, por exemplo, que hoje, pertencer a uma entidade hoje é muito diferente de alguns anos atrás, né? Sim. Porque antigamente era absolutamente necessário. Hoje, se a pessoa quiser, desejar e querer. É verdade. Porque não há necessidade mais.
tem outras formas de network, né? Isso. Mas eu sou daquela teoria de que nada substitui ainda o contato pessoal, o olho no olho, a demonstração de suas qualidades, dos seus defeitos, né? E para concluir esse raciocínio, eu sempre tenho a oportunidade de dizer de que, por exemplo, o meu negócio, o meu empreendimento, o Jornal MG Turismo, é um pequeno negócio, está aí perfeitamente atuante há 40 anos. Qual que é a razão principal? Desde cedo eu participar de uma coletividade, eu participar de uma entidade. Antes de tudo, cada um de nós temos que fazer, oferecer aquele grupo social que você participa, para aquele grupo colaborar com você. Então eu acho que esse é realmente a razão maior do sucesso que a gente, porventura, tenha. É pertencer a uma coletividade, oferecer aquela coletividade e receber daquela coletividade. Você sempre foi muito ligado a vários segmentos políticos, a questão do trade turístico, a questão do social, está sempre presente aí em várias solenidades, vários eventos e agraciando várias você sabe, entidades. A vida a gente colhe o que planta. Daqui a pouco você vai talvez me perguntar sobre o evento que o jornal faz quase durante ao longo da existência dele todo. E por que a gente consegue fazer esse evento? Antes de tudo, é pelo que fez no passado. Na minha primeira atuação na empresa que foi sucedida pela EBC, Empresa Brasil de Comunicação, na primeira vez foi a reportagem de política e de economia. Isso. Então, até hoje, por exemplo, há pouco tempo eu fiz uma festa de aniversário, tive o prazer de estar lá o governador Eduardo Azeredo. Exatamente. Então, fale para nós, por favor, a sua atuação na EBC, que eu tive o privilégio de ouvir há poucos dias 3 entrevistas suas, muito significativas, com conteúdo cultural fantástico, inclusive, que eu encaminhei para algumas pessoas, desculpe essa ousadia, mas faz jus, porque foram fantásticas. A história lá na EBC, logo depois de formado, eu obtive um emprego federal muito importante, que foi na extinta Rádio Brás, extinta EBN, Empresa Brasileira de Notícias, e no governo Collor, como é de conhecimento geral, o presidente Collor demitiu 360 mil servidores naquela reforma administrativa que ele fez. Eu fui o último a sair do emprego, eu era o mais antigo da redação, o que tinha uma produção maior como repórter de política e economia durante um longo período. Certo. E ali naquele contexto, eu fui forçado a sair. E sempre naquele dia eu fiquei à procura de um reparo moral, antes de tudo. Eu era o que mais trabalhava, o que tinha uma avaliação de desempenho para ser promovido, tinha sido chefe do escritório local aqui com 30 e poucos anos. E foi prejudicado. Foi ao Poder Judiciário. A gente tem que acreditar que a justiça não é só a justiça de Deus que funciona, essa é claro que funciona, mas que a justiça dos homens também costuma às vezes funcionar. No meu caso funcionou. Depois de um longo processo judicial de 40 anos também, eu fui reintegrado e hoje estou de volta a essa empresa. E a empresa é um gigante, ela tem muitas atividades na área de comunicação social, mas ocorreu de que eu assumi uma atividade muito interessante, que foi na rádio MEC FM, que é só conversar com o maestro, é só conversar com cantores sérios, etc. Então eu estou mais aprendendo lá do que trabalhando. Então está sendo uma coisa. Mas suas entrevistas, sua atuação está sendo maravilhosa, como sempre. Agora, o troféu, que é o troféu Personalidade Influente do Brasil, que era o troféu Mulher Influente, inclusive com o qual eu fui agraciada e fico muito lisonjeada. E a edição vai acontecer, a nova edição agora, dia 27 de junho, no Buffet Catarina. Esse evento é muito importante na cidade. Fala um pouco sobre isso, por favor. Esse evento é realizado ao longo da existência do Jornal MG Turismo e ele sempre teve algumas características muito especiais. A gente sempre reúne pessoas de alguns países, já ocorreu isso em várias ocasiões, Sim. de muitos estados da federação. Então ele é um evento com cunho nacional e internacional.
Os artífices dele, eu não sou o maior artífice dele, é a minha equipe, é saber trabalhar também em equipe, saber liderar a equipe, saber aconselhar a equipe e ter pessoas que executam. E sim, no caso eu ia falar, inclusive, sobre os queridos Sueli Calais e Rafael Lobato, que funcionam como seu alicerce, estão ali à frente do evento, comandando e produzindo e promovendo. É verdade, a Sueli é minha esposa, também diretora aqui da nossa empresa, sócia da empresa, e o Rafael, que é uma pessoa que trabalha comigo há mais de 15 anos, eles, todos os louros, todos os êxitos dessa promoção, cabem, antes de tudo, a eles. Ok. Para encerrar, eu gostaria que você falasse rapidamente sobre as transformações nos meios de comunicação que ocorreram, inclusive, com o jornal MG Turismo, durante esse tempo todo, que é uma trajetória de 40 anos, que o jornal completa agora em... No mês de setembro, vamos iniciar as comemorações de 40 anos. Isso. É claro que a imprensa, ao longo desses anos, se transformou muito, e coube a cada um de nós, profissionais dessa área, acompanhar as inovações, os avanços, tudo. Por exemplo, o nosso jornal hoje, a gente tem uma questão que se chama edição digital diagramada. É aquela mesma edição, como se fosse um jornal impresso. E ele é colocado nas redes sociais, né? E existe ainda a edição impressa, é como uma forma de colaboração, porque hoje o alicerce, a âncora, são as mídias sociais. Nós temos dois produtos. Um é a edição digital diagramada, que é como se fosse um jornal antigo, né? E temos uma agência de notícias. Quer dizer, nas mídias sociais, a gente faz uma colocação de noticiário 24 horas. Então, e até do ponto de vista comercial, do ponto de vista de receita, tudo, hoje a receita que advém dessa edição digital diagramada, ela já tem uma outra equilibrada com ela, que é... E o mercado publicitário, os anunciantes, estão também se posicionando, né? O governo de Minas, eu tenho informações que, por exemplo, a maior parte de inversão publicitária, do orçamento publicitário, já são para as mídias digitais, para as mídias virtuais. Nós estamos, modéstia à parte, os anos estão aumentando, o cabelo está ficando mais branco, mas a disposição, o idealismo, a vontade de trabalhar, de contribuir para a sociedade, a nossa profissão possibilita isso muito, não diminuiu nada não. Eu tenho a mesma que, às vezes eu até me confundo que ainda estou com 40, 50 anos, e não estou mais, mas pelo menos a disposição precisa de continuar. Que Deus permita, Deus permitir. Vai permitir. Bem. Claré, muitíssimo obrigada pela sua participação, né? Tivemos o prazer, o privilégio de tê-lo aqui conosco nessa edição do BH Eventos Cast. E se me permite uma última questão. Você e a Marlene também são grandes colaboradores nossos. Ele me encomendou que não esquecesse, Rafael também, de dizer que nas promoções do jornal, na indicação de agraciado, na colaboração esse convite para essa participação hoje é uma demonstração inequívoca disso. Vocês também são considerados pessoas de grande colaboração à nossa empresa. E ficam os agradecimentos. Nós é quem agradecemos, e é um prazer colaborar com o turismo, com a cultura, com a arte, com artistas maravilhosos, com jornalistas e pessoas principalmente como você.